Hey everybody! Eu sou Leonardo de Mello e essa é a nossa quinta aula de como aprender inglês com diálogos. Nessa aula a gente vai estudar esse diálogo que está aparecendo na tela e ele fala sobre uma pessoa que está aprendendo a dirigir. E se você quiser aprender inglês com aulas como essa, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. E também, para não perder nenhuma aula, você pode entrar na minha lista de e-mail que você vai ser avisado de todas as novas aulas. O link vai estar na descrição do vídeo. E no final da aula eu vou te mostrar como você coloca esse material em prática para você conseguir aprender esse diálogo em menos de uma semana. E depois que terminar a aula, não esquece de baixar o material que vai estar na descrição do vídeo. Vai estar o PDF da aula e o MP3 do diálogo. Mas antes de mais nada, se concentra, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram para você conseguir aprender o máximo possível nessa aula, poder aproveitar o máximo possível. Então, antes da gente começar, eu vou tocar o diálogo aqui para ver se você entende alguma coisa. Então vamos lá. Do you know how to drive? I'm a great driver. Could you teach me how to drive? Have you gotten your learner's permit? Yes, I have my learner's permit. Have you ever been behind the wheel? I've only driven a car one time. You do know all the controls in the car, don't you? I know them. Tell me when you want me to teach you. We can do it when you have some time. I'm not busy tomorrow. Call me then. Então, agora que você já ouviu o diálogo, vamos estudar ele. O cara começa falando: Do you know how to drive? Você sabe como dirigir? Do you know how to drive? Você sabe como dirigir? Do you, aqui o do, antes do you, é porque é uma pergunta. Não pode ser you know how to drive, isso aqui é informal. Para você fazer uma pergunta com a gramática correta, você fala do you know how to drive e não you know how to drive. Você pode falar isso entre os seus amigos ou se você quiser falar de uma maneira mais informal. Você pode falar you know how to drive fazendo uma pergunta. Mas se for uma coisa mais formal, você fala do you know how to drive. Aqui está com a gramática certa. Então, sempre que você for fazer uma pergunta, não sempre, né? Mas nesse contexto, do you know how to drive? Você sabe como dirigir? E aqui é do you, você, know how, sabe como. Eles não falam do you know to drive, você sabe dirigir. Eles falam know how. Por exemplo, do you know how to cook? Você sabe como cozinhar e não você sabe cozinhar. Do you know how to run? Você sabe como correr e não você sabe correr. Eles falam desse jeito, know how, e não know to drive. Então, do you know how? Você sabe como? To drive, dirigir. Do you know how to drive? Você sabe dirigir? Você sabe como dirigir? Aqui você vai perceber que eu traduzi bem ao pé da letra, não é uma tradução fluente. Então, ao invés de falar você sabe dirigir, eu coloquei você sabe como dirigir, para ficar mais fácil de explicar e para você entender com mais facilidade o modo que eles falam em inglês. Então, do you know how? Você sabe como? Do you know how to drive? Você sabe como dirigir? E aqui eles não falam do you know how to drive? Eles falam do you know how to drive? Eles juntam tudo. Do you know how to drive? E não do you know how to drive? Do you know how? Você sabe como? To drive, dirigir. E aqui uma frase de exemplo com know how. I know how to dance. Eu sei como dançar. I know how. Eu sei como. I know how to dance. Eu sei como dançar. Ou simplesmente, eu sei dançar. I know how to dance. Eu sei como dançar ou eu sei dançar. Aqui, novamente, I know how to dance. Se você for falar rápido, I know how to dance. E não I know how to dance. I know how to dance. Eu sei como dançar ou eu sei dançar. Então, o cara pergunta, do you know how to drive? Do you know how to drive? Você sabe como dirigir? Você sabe dirigir? I'm a great driver. A menina responde, eu sou uma ótima motorista. I'm a great driver. Eu sou uma ótima motorista. I'm é a contração de I am. Eu sou. I am. Eu sou. I am, eu sou, ou I'm, eu sou. Nesse contexto é eu sou, mas em outros contextos pode ser eu estou. Depende do contexto. I am ou I'm, eu sou uma great, ótima driver, motorista. Aqui, great driver
no inglês eles não têm feminino e masculino. Você entende que é uma menina, porque no diálogo foi uma menina que falou. Então você entende pelo contexto. Sempre que você quiser saber se é masculino ou feminino, você entende pelo contexto. Então, I'm a great driver, eu sou uma ótima motorista. Ou pode ser, eu sou um ótimo motorista. Depende do contexto. No caso, como foi a menina que falou, você traduz como se fosse feminino. I'm a great driver, eu sou uma ótima motorista. Driver é motorista. Então a menina responde, I'm a great driver, eu sou uma ótima motorista. E o cara pergunta, could you teach me how to drive? Você poderia me ensinar como dirigir? Could you teach me how to drive? Você poderia me ensinar como dirigir? Aqui o could you, o could está atrás do you porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação seria you could. Como é uma pergunta, aí inverte. Could you, pergunta. You could, afirmação. Could you, pergunta. Então inverte aqui. Could significa poderia. Could you, você poderia? Teach, ensinar. Teach me, me ensinar. How to drive, como dirigir. Então, could you teach me how to drive? Você poderia me ensinar a dirigir ou você poderia me ensinar como dirigir? O how aqui significa como. How to drive, como dirigir ou a dirigir. Could you teach me how to drive? Você poderia me ensinar como dirigir ou a dirigir? E aqui frase de exemplo com could. You could do that today. Você poderia fazer isso hoje. You, você, you could, você poderia do, fazer that, isso, today, hoje. You could do that today. Você poderia fazer isso hoje. E aqui a mesma frase, porém, perguntando. Could you do that today? Você poderia fazer isso hoje? Como é pergunta, aqui inverteu. Could you? Aqui pergunta, you could, afirmação. Could you, você poderia do, fazer that, isso, today, hoje. Could you do that today? Você poderia fazer isso hoje? Então, o cara pergunta, could you teach me how to drive? Você poderia me ensinar como dirigir, a dirigir? E a menina responde perguntando, have you gotten your learner's permit? Have you gotten your learner's permit? Você conseguiu, você obteve sua licença provisória? Licença provisória? Aqui é o present perfect. E have you gotten significa você conseguiu, você obteve. Daqui a pouco eu dou frases de exemplo. Have you gotten? Você obteve? Isso aqui é uma pergunta, senão seria you have gotten. E não have you gotten. Aqui, have you gotten? Você obteve your, sua learner's permit. Learner's permit é uma permissão de aluno. É como se fosse uma licença para quem está aprendendo a dirigir, mas ainda não cumpriu todos os requisitos para obter a carteira de motorista, que é a driver's license. Carteira de motorista, driver's license. E para você falar a licença provisória, quando você está aprendendo a dirigir ainda, é learner's permit. Então, have you gotten your learner's permit? Você obteve sua licença provisória? E aqui frase de exemplo com have you gotten. Have you gotten a good education? Você recebeu ou você obteve uma boa educação? Então isso aqui significa algo do passado com relação com o presente. Aqui, have you gotten, significa que ela está perguntando se o cara já obteve. Se ele não obteve, ele ainda pode obter. É o mesmo sentido. Se ele não conseguiu, ele ainda pode conseguir. É esse o sentido. Tem relação com o passado e com o presente. Então, have you gotten? Você conseguiu? Então, ele pode responder I have ou I haven't. Ele pode falar I have significa ele conseguiu a permissão de aluno, a learner's permit, para poder dirigir.
Então, se ele falar que ele pode, ele fala I have. Se ele falar ele não pode, é só falar I have not ou I haven't. Ainda não, é a mesma coisa, ainda não. Então, have you gotten? Você recebeu, você obteve a good education, uma boa educação. Aqui significa que ele pode não ter recebido, mas ainda pode receber. É esse o sentido. E aqui outra frase de exemplo com uma frase afirmando. You have gotten a good education. Você recebeu ou você obteve uma boa educação. Have you gotten? Você obteve. Você pode traduzir também. Você tem recebido. Você tem recebido. Mesma coisa. Você tem recebido uma boa educação. Algo que tem relação com o passado, mas também com o presente. Então aqui significa que ele recebeu uma boa educação no passado, mas ainda tem relação com o presente. Esse é o sentido. E também ele pode continuar recebendo uma boa educação no futuro. É esse o sentido. E aqui, have you gotten a good education? Significa que ele está perguntando se ele recebeu uma boa educação e se ele não recebeu, ele ainda pode receber. É esse o sentido de have you gotten, é o present perfect. Então se traduz isso aqui tudo junto para não ter confusão na tua cabeça. Você não fala, esse é o tempo verbal tal, você só fala, você recebeu ou você obteve nesse contexto. Só isso. Traduz tudo junto para não fazer confusão na tua cabeça. E aqui deixa eu explicar a possessão, que é esse tracinho e o S aqui no final da learners. Significa que a permissão é do aluno. Então aqui uma frase de exemplo. The Lion's Cave. A caverna do leão. The Lions, alguma coisa do leão, significa aqui que alguma coisa é do leão. Lion's Cave, a caverna do leão. Cave é caverna. Então esse tracinho e o S aqui significa que algo é do leão. No caso, a caverna é do leão. The Lion's Cave, a caverna do leão. Learners permit significa que a permissão é do aluno. Então, permissão do aluno, permissão de aluno. Esse é o sentido. Learners permit. É o tracinho, significa que é possessão. A permissão é do aluno. Então, aqui significa que se ele não pegou a permissão para dirigir ainda, ele ainda pode pegar. É esse o sentido. Have you gotten? Então, have you gotten your learner's permit? Você conseguiu sua licença provisória, sua permissão de aluno para você dirigir? E o cara responde, yes, I have my learner's permit. Sim, eu tenho a minha licença provisória, minha permissão do aluno. Yes, I have my learner's permit. Sim, eu tenho a minha licença provisória. Yes, sim, I have. Eu tenho. Aqui o have, no caso, ele tá respondendo lá que ela falou have you gotten. Have you gotten. Você pode responder I have. É esse o sentido. Eu obtive. Aqui eu traduzi como eu tenho para ficar mais fácil de explicar e para você entender. Então, ele fala I have. É como se fosse eu obtive my learner's permit. Eu tenho a minha permissão do aluno. Então, I have, eu tenho, my, minha ou a minha, tanto faz, depende de como você quer traduzir. Learner's permit, licença provisória, a licença do aluno, a permissão do aluno para dirigir. E aqui uma frase de exemplo também com o tracinho e o S para explicar a possessão. The women's restroom is there. O banheiro das mulheres é lá. Cadê meu mouse? The. Aqui the significa o ou a, depende do contexto. The women's. Aqui significa que algo é das mulheres. Women é mulheres, é o plural. Woman é mulher. Women, mulheres. The women's significa algo das mulheres. No caso, restroom, o banheiro das mulheres. É o banheiro feminino. É o banheiro das mulheres. Significa que é delas, não é de outras pessoas. Das mulheres. Não é dos homens, é das mulheres. E o restroom é banheiro. The women restroom, o banheiro das mulheres, is é
there é lá, você aponta. The women's restroom is there. O banheiro das mulheres é lá. Então o cara fala, yes, I have my learner's permit. Sim, eu tenho a minha licença provisória. Aqui, have you ever been behind the wheel? Você já esteve atrás do volante. Have you ever been behind the wheel? Você já esteve atrás do volante. Aqui, have you ever significa você já. Então você pode, aqui também é o present perfect. Então você pode falar have you ever been, você já esteve. Ou have you ever done, você já fez. Aqui você coloca algum verbo no present perfect. Então no caso é have you ever been. Você pode traduzir isso aqui tudo junto, significa você já. Uma pergunta. Have you ever, você já, se você quiser falar você já em inglês, você fala have you ever. Significa que você está perguntando alguma coisa que a pessoa talvez tenha feito no passado, e se não fez, tem a possibilidade dela ainda fazer no futuro. É esse o sentido. Have you ever, você já fez alguma coisa. Então, have you ever been, você já esteve. Você traduz isso aqui tudo junto, você já esteve. Behind the wheel, atrás do volante. Isso aqui é uma expressão, significa estar atrás do volante. Em inglês, eles não falam apenas volante, eles não falam só volante. Eles falam volante de direção, que é steering wheel. Então, para você falar volante em inglês, fala steering wheel. Você fala isso aqui tudo junto. Mas aqui, como é uma expressão, aí você fala só volante, então volante de direção. Have you ever been? Você já esteve. Novamente, have you ever? Você já. Caramba. Você já. Have you ever? Você já. Been. Esteve. Behind the wheel. Atrás do volante. Só que se traduz tudo junto. Behind the wheel. Atrás do volante. Behind. Atrás. Behind the wheel. Atrás do volante. Mesma coisa, se traduz isso aqui tudo junto. Have you ever? Você já. E behind the wheel. Traduz tudo junto também. E aqui uma frase de exemplo com have you ever para você entender o sentido. Have you ever played soccer? Você já jogou futebol? Isso aqui é mais fácil do que parece. As pessoas complicam muito o present perfect, mas se você traduzir isso aqui tudo junto, é só você falar você já. Para você falar em inglês, você já fez alguma coisa, você fala have you ever done something. Então, have you ever, você já. Traduz isso aqui tudo junto. Se você for falar você já em inglês, fazendo uma pergunta, você fala have you ever. Só isso, simples assim. Não importa o tempo verbal aqui. Sinceramente, não importa. Se você quiser falar você já, é só você falar have you ever. E aqui, have you ever played? Você já jogou soccer, futebol? Nos Estados Unidos, futebol, o nosso futebol aqui, é soccer, não é futebol. Futebol é ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos é soccer, porque lá eles têm o futebol, que é o futebol americano. Então acho que eles falam assim para não confundir. Have you ever played soccer? Você já jogou futebol? Played significa jogou e soccer, futebol. Have you ever? Você já played, jogou soccer, futebol. Então, a menina pergunta, have you ever been behind the wheel? Você já esteve atrás do volante? E o cara responde, I've only driven a car one time. Eu só dirigi um carro uma vez. Aqui também está no present perfect, porém está afirmando. I've only driven a car one time. Eu só dirigi um carro uma vez. Aqui o I've é a contração de I have. Novamente, lá ela perguntou have you ever? Have you ever? Você pode falar I have. É a resposta. Para você falar que você já dirigiu. I have. Ou você pode falar I haven't, ou I have not, para negar, falar que ainda não. Você ainda não fez aquela coisa. Então, I have only driven. Eu só dirigi. Isso aqui se você não precisa falar. Only. Para você responder, I have driven a car one time. Eu dirigi um carro uma vez. E o only aqui é só para falar que foi só uma vez. Mas para responder no present perfect corretamente, você fala I have driven. Eu dirigi a car, um carro, one time, uma vez. Então,
I have only driven. Eu só dirigi. Traduz isso aqui tudo junto. I have only driven. Eu só dirigi. Ou I have driven. Eu dirigi. A car. Um carro. E driven aqui é dirigir no present perfect. Por isso que está driven. I have only driven. Eu só dirigi. A car. Um carro. Uma time. Vez. I have only driven a car one time. Eu só dirigi um carro uma vez. E aqui frases de exemplo para você entender. I have only been there one time. Eu só estive lá uma vez. I have only been. Eu só estive there lá one time. Uma vez. Novamente você pode falar I have been there one time. Eu estive there, lá, one time, uma vez. Aqui, para você entender o only. I have been there one time. Eu estive lá uma vez. I have been, eu estive, there, lá, one time, uma vez. Ou I have only, eu só estive, have only been, eu só estive, there, lá, one time, uma vez. Então o cara fala I've only driven a car one time. Eu só dirigi um carro uma vez. I've ou I have. Você responde do jeito que você quiser. Aqui é a contração de I have. E aqui a menina fala You do know all the controls in the car, don't you? Você sabe mesmo todos os controles no carro, não sabe? You do know all the controls in the car, don't you? Você sabe mesmo todos os controles no carro, não sabe? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui, você, you. E aqui o do está sendo usado para enfatizar a frase. É isso o sentido do do aqui. Ele está enfatizando. You do know, você sabe mesmo, você realmente sabe. É isso o sentido do do aqui. Daqui a pouco eu dou frase de exemplo para você entender melhor. You do know, você sabe mesmo, você realmente sabe. O know aqui é sabe. Você pode falar you know, você sabe, ou you do know, você sabe mesmo, você realmente sabe. All, todos, all the controls, todos os controles in the, no ou dentro do, aqui o in significa que está dentro do carro, in the car, dentro do carro ou no carro. Don't you, não sabe? Aqui o don't you é a contração de do not. Do not you ou don't you. Aqui o don't you é para não repetir o verbo know. Ao invés de falar don't you know, você não sabe? You do know all the controls in the car. Don't you know? Você não sabe? Aí eles falam só don't you, para não repetir o verbo. Não sabe? É esse o sentido desse don't you aqui. Daqui a pouco eu explico também com frase de exemplo. Então, you do know, você sabe mesmo, all the controls, todos os controles, in the car, no carro, dentro do carro. Don't you, ou do not you, não sabe? E aqui frase de exemplo. I want to see you. Eu quero te ver, eu quero ver você. Aqui, deixa eu arrumar. I want, eu quero. I want to see, eu quero ver. You, você, eu quero te ver. Aqui é uma frase normal, você está afirmando, eu quero te ver, eu quero ver você. E aqui uma frase enfatizando. I really want to see you. Eu realmente quero te ver. Eu realmente quero. I really want to see. Eu realmente quero ver you, você. E aqui uma frase enfatizando mais ainda. I really do want to see you. Eu realmente quero muito te ver. Eu realmente do want. Eu realmente quero muito. Eu realmente quero te ver. Com vontade, com mais vontade do que I really want to see you. I really do want to see you. Eu realmente quero te ver. Eu quero muito, muito te ver. É esse o sentido aqui, está enfatizando a frase. O do serve para isso também. I really do want to see you. Eu realmente quero muito te ver. E aqui a frase de exemplo com don't you. You want to eat.
Don't you? Você quer comer? Não quer? You. Você, you want. Você quer to eat. Comer. Don't you? Do not. Do not. You. Não quer? Então, para não repetir o verbo, eles falam só don't you. Para falar não quer, é esse o sentido aqui do don't you. Não sabe? Você sabe todos os controles no carro. Não sabe? Don't you? É esse o sentido. E aqui é a mesma coisa. You want to eat. Don't you? Você quer comer. Não quer? É esse o sentido do don't you. Você pode falar também didn't. Didn't you? É esse o sentido. Por exemplo, you went to the beach. Didn't you? Você foi pra praia. Não foi? Aqui é o passado de don't. É o did not. É o passado de do not. Então, é esse o sentido. Então, you do know all the controls in the car, don't you? Você sabe mesmo todos os controles no carro. Não sabe? I know them. O cara fala. I know them. Eu conheço eles. Eles, os controles. I know. Eu sei ou eu conheço. Them, aqui são os controles. Eles, os controles. I know them. Eu sei eles. Eu conheço eles. Eu conheço os controles do carro. E a menina fala. Tell me when you want me to teach you. Me diz quando você quer que eu te ensine. Tell me when you want me to teach you. Me diz quando você quer que eu te ensine. Tell, conta, tell me. Me conta, ou me diz, me fala. É esse o sentido. Tell significa contar, dizer, falar. Depende de como você quer traduzir. Tell me, me conta, me diz. When, quando. You, você. Want, quer. You want me, você quer que eu. Aqui o que a gente traduz quer que eu e não quer eu te ensine. Eles falam want me to teach you, quer que eu te ensine. Eles não falam want me that to teach you. Isso aqui está gramaticalmente errado. Eles só falam you want me to teach you. Você quer que eu te ensine. Então, you want, você quer, you want me, você quer que eu, you want me to teach, ensinar, you, você. Tell me, me diz ou me conta, when, quando, you want me, você quer que eu, you want me to teach you, você quer que eu te ensine, você quer que eu ensine para você. Teach é ensinar, to teach é ensinar. Então, tell me when you want me to teach you, me diz quando você quer que eu te ensine. E o cara fala, we can do it when you have some time. Nós podemos fazer isso quando você tiver algum tempo. We can do it when you have some time. Nós podemos fazer isso quando você tiver algum tempo. We, nós, we can. Nós podemos, we can do. Nós podemos fazer it. Isso, o it aqui é dirigir. Para não falar dirigir, eles falam we can do it. Ou we can drive. Nós podemos dirigir. Eles falam o it aqui substituindo o drive. We can do it. Nós podemos fazer isso. When. Quando. You have. Você tiver. Some time. Algum tempo. We can do it when you have some time. Nós podemos fazer isso quando você tiver algum tempo. Aí a menina fala. I'm not busy tomorrow. Call me then. Eu não estou ocupada amanhã, me ligue então. I'm not busy tomorrow. Call me then. Eu não estou ocupada amanhã. Amanhã. Me liga então. I'm ou I am. Eu estou. I am not. Eu não estou. Aqui eles invertem. É assim mesmo. I am not. Eles invertem. Eles falam eu estou não e não eu não estou. E aqui a contração. I'm not. Eu não estou. Para você falar eu não estou, você fala I'm not. Ou eu não sou. Mesma coisa. Eu não sou ou eu não estou. Depende do contexto da frase. I'm not. Eu não estou. Busy. Ocupada.
Novamente, não tem masculino e feminino. A gente sabe que é uma menina, porque no diálogo é uma menina. I'm not busy, eu não estou ocupada. Tomorrow, amanhã. Call, liga, call me. Me liga ou me chama. Aqui no contexto é me ligar. Mas também pode ser me chamar em outros contextos. Call me, me liga. Then, então. Para você falar então, você fala then. Tem outros significados também e outras maneiras de dizer então. Mas nesse contexto é then. Call me then. Me liga então. I'm not busy tomorrow. Call me then. Eu não estou ocupada amanhã. Me liga então. Então, esse é o fim do diálogo. Agora a gente vai para a parte prática. Como você coloca esse diálogo em prática. E para você colocar em prática ele, você vai ter que ouvir o diálogo e ler a transcrição ao mesmo tempo, pelo menos 10 vezes por dia. Se eu não me engano, esse diálogo tem entre 20 a 30 segundos. Então, você pode fazer, sei lá, dezenas de vezes. Mas o mínimo são 10 vezes para ele entrar na tua cabeça. Então, ouvir e ler. O PDF vai estar embaixo aqui na descrição. Você vai ouvir e ler o diálogo pelo menos 10 vezes por dia. Quanto mais, melhor. E também você vai somente ler a transcrição do diálogo várias vezes por dia também. Se você está em um lugar que você não pode ouvir, você vai e só lê. Então, não tem um mínimo, quanto mais melhor também. E para melhorar o seu listening, você só vai ouvir o diálogo várias vezes por dia também. Como ele só tem 20, 30 segundos, dá para você fazer isso muitas vezes. E para você arrumar tempo, você pode ouvir enquanto você lava a louça, enquanto você arruma sua cama, enquanto você escova os dentes, enquanto você faz seu café, o almoço, enquanto você está indo para o trabalho, na academia. Não falta tempo, só você colocar o seu... Se você puder colocar o seu fone de ouvido e ouvir alguma coisa, você vai, coloca o seu fone de ouvido e ouve o diálogo. Dá para você estudar pelo menos umas... Se você pegar esse tempinho de lavar a louça, escovar os dentes, correr na esteira, vai no mercado, isso aí dá pelo menos 1 hora por dia ouvindo o diálogo, e isso é muito tempo aprendendo inglês. Todo dia, claro. E você vai fazer tudo isso durante 7 dias e depois você pula para outro material. 5, 7 dias mais ou menos. Então, você faz tudo isso, você ouve o diálogo e lê a transcrição do diálogo em inglês. É a transcrição e não a tradução. Você vai ouvir o diálogo e ler a transcrição ao mesmo tempo, pelo menos 10 vezes por dia. Quanto mais, melhor. E você vai somente ler a transcrição do diálogo várias vezes por dia também. E vai ouvir somente diálogo várias vezes por dia também. Quanto mais, melhor. Quanto mais você ouvir e ler, mais rápido você vai aprender. Então, se você ainda não se inscreveu no canal e quer aprender inglês, se inscreve. Se você gostou da aula, curte e também comenta. E se você conhecer alguém que quer aprender inglês, compartilha essa aula com outras pessoas também. Então, se você ainda não baixou o material, vai na descrição do vídeo, tá lá o PDF MP3 para você ouvir e ler. E se você ainda não se cadastrou na lista de e-mail para você receber o material e as aulas direto no seu e-mail, se cadastra, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.